podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai conversar sobre uma engenharia que é bastante procurada nas faculdades de todo o Brasil e eu tô falando da engenharia de produção. Quem tá aqui comigo é a Marilis Urbini, que é engenheira de produção, e o Gabriel Saba, que está no 9º semestre do curso de engenharia de produção. Bem-vinda, Marilis. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de engenharia de produção e um pouco da sua trajetória profissional até aqui. Oi, Oscar, tudo bom? Obrigada pelo convite, né? Eu gosto muito de exatas, né? Sou uma pessoa que gosta de números, lógica, resolver problemas e também gosto muito de pessoas. Então, eu encontrei na engenharia de produção essa conexão entre as duas coisas. Bom, entrei na faculdade, eu fiz engenharia de produção noturno e durante a faculdade tive várias participações, né? Então, organizando eventos, participando de cursos, né? Tentei aproveitar ao máximo. Eu vejo que o noturno me possibilitou isso, porque eu tinha o dia inteiro para fazer diversas atividades, né? Então, também tive iniciação científica, fiz estágio, fiz 2 intercâmbios, um ano para a França, então lá eu estudei engenharia de produção e depois fiz estágio numa empresa de tecnologia. Depois eu fui para a Alemanha também a trabalho. Lá eu fiz, né, um estágio. Eles faziam máquinas, né, de envase. Então eu estava na parte mais de programação dessas máquinas. E aí um outro estágio também que eu pude fazer mais para o final da faculdade foi na área de solda. Então era bem relacionado com engenharia de produção mesmo, com projetos. Me formei e fui para uma consultoria, né? Fui me arriscar em outra área. Fiquei pouco na área de consultoria, logo fui para uma fábrica, então onde realmente atuei como engenheira de produção. Estou há 8 anos, né, nessa fábrica. Entrei como trainee, fiquei uma boa parte na logística, fiz pós-graduação em logística e supply chain. Depois eu quis mudar completamente, né, a área dentro mesmo da mesma fábrica. Então eu fui para a engenharia de produção, então para ver máquina, né, manutenção, gerenciar pessoas. E hoje atuo como engenheira de projetos, mais na área de processos produtivos. E você, Gabriel, como você chegou ao curso de engenharia de produção? Acho que tudo começou realmente no ensino médio, assim. Chega aquele momento de pressão que você tem que escolher algum curso para fazer, tem que pensar um pouco melhor. E na época, as matérias que eu mais gostava eram matemática e geografia, e aí eu tentei pensar em alguma coisa para fazer em relação a isso. E 2 cursos que eu achava bastante interessante que eu queria era economia e engenharia de produção. Aí eu estava bem na dúvida. Conversei com algumas pessoas, amigos, algumas pessoas que já estavam no mercado de trabalho, e muitos deles me aconselharam, depois de algumas conversas, ir para engenharia de produção. E foi bem legal, hoje em dia não me arrependo de ter escolhido. Eu entrei na UFSCar, engenharia de produção, aqui no campus de São Carlos, em 2019. E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre gostei bastante, fui muito incentivado a entrar em grupos extracurriculares. Então, assim como a Marilis falou, eu participei do Centro Acadêmico de Engenharia de Produção, e aí eu fiquei ali apoiando e desenvolvendo alguns eventos. Depois eu acabei indo para a Enactus, que é um grupo ali de empreendedorismo social, que foi bem bacana. São 2 lugares que eu me desenvolvi muito, assim, como pessoa mesmo, algumas coisas como comunicação, trabalho em equipe, então foi bem bacana. Veio a pandemia, e na pandemia estava bastante parado em casa, até a UFSCar ficou sem aula 6 meses. E a partir disso também, eu junto com alguns amigos, a gente criou uma empresa, né, para vender tapetes sanitizantes durante o período de pandemia. E depois disso eu tive mais 2 passagens, experiências profissionais. Uma foi numa healthcare, numa startup. Eu fui como estagiário na área de excelência comercial. E depois disso, estou estagiando numa empresa de consultoria. Quando eu entrei, né, em engenharia de produção, foi lá em 2008, né, então eu vejo que ainda era um curso novo. Eu fiz na Unesp, em Bauru, então só tinha 5 anos de curso.
eu não tinha tanto conhecimento e acesso, né, a esse conhecimento, e também pessoas para que eu pudesse trocar, né, ideia. Eu conhecia mais das outras engenharias, mas produção foi realmente só lendo, né, conversando. Meu pai também é engenheiro, então tendo um pouco de informação dele, profissional, né, trabalhando com isso. Mas eu não conhecia quase nada do curso. Acho que foi sorte, assim, ter gostado e ter dado certo. E uma das coisas que fez eu decidir ir para engenharia de produção foi justamente o fato de eu ter pesquisado que é uma engenharia que ela dá muitas oportunidades no futuro, ela tem um escopo bem amplo, então você pode trabalhar em diversas áreas. E como eu estava um pouco em dúvida, me aconselharam, e até eu dei uma pesquisada sobre isso, falaram que engenharia de produção seria um bom curso para eu prestar e até experimentar. E eu sempre também tive na minha cabeça que era algo assim, se eu não gostar, depois eu mudo, não tem problema, é um ano só. Eu entrei na faculdade com 18 anos, então falei, qualquer coisa, um ano depois eu presto outra coisa. Então foi assim, meio que nem a Marilis falou, assim, espero que eu goste, vamos ver o que dá. Isso que o Gabriel falou, né? Eu acho que ela te dá ampla visão, assim, possibilidade de ir para diversos mercados de trabalho, né? E acho que isso também me interessou na época que eu pesquisei. E o principal, acho que era a engenharia mais humanas, dentre todas as engenharias. Sim, sim. Esse também foi um dos meus pontos, assim. Eu não queria algo como engenharia mecânica, elétrica, que eu achava que tinha muita matemática, muita coisa técnica, e como a engenharia de produção parecia ter algo mais humano, eu falei, acho que essa tem mais minha cara. Aproveitando que vocês dois comentaram que estavam buscando uma engenharia que tivesse uma inclinação maior para humanas também, como esse lado aparece mais no curso e na carreira em engenharia de produção, em comparação às outras engenharias? O que eu vejo é gestão de pessoas, né? Então, como se relacionar com pessoas, né? Como você lidar com diferentes ocasiões, né? Então, você não só resolver problemas com números, né? E contas, custos, mas também com problemas de pessoas. A gente tem algumas disciplinas, pelo menos aqui na UFSCar, que elas tratam algo bastante humano, assim, como teoria das organizações, organização do trabalho, ergonomia. Não tem muita conta em si, é muito mais algo relacionado a pessoas e a dinâmica do mundo corporativo. E quais são os maiores desafios do curso de engenharia de produção? Em todo episódio de exatas, o pessoal sempre lembra das matérias de cálculo como as mais tenebrosas, difíceis, né? Com engenharia de produção é a mesma coisa? E, além disso, né, de que matérias vocês mais gostaram também? Porque não é só de dificuldade, né, de sofrimento aí que vive um estudante de exatas, né? A parte que foi o mais difícil são o que a gente chama aqui de ciclo básico, que seriam as matérias relacionadas ali à matemática e algumas de física. Então, ali, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, essas matérias, uma pedra no sapato, é bem difícil, tem que realmente sentar e estudar com calma, prestar atenção. Até um ponto relacionado a isso que eu acho legal comentar, que muita gente escolhe engenharia de produção tentando fugir um pouco dessas matérias, assim. Comparado com engenharia mecânica, engenharia elétrica, você vai ter menos dessas matérias, sim, isso é verdade, mas assim, tem muita matéria difícil, você vai ter que passar por muita coisa, dá uma base muito boa, assim. A parte lógica do engenheiro de produção é algo que muita gente elogia, pelo que os profissionais comentam e tudo mais. Então, acho que é algo assim que é difícil, mas é importante também. Valeu a pena ter passado por isso, porque facilita muito em muitas coisas, assim, para mim. Super concordo com o Gabriel, acho que é a parte mais difícil, né? O começo, realmente. A gente não entende o porquê que a gente está estudando cálculo, até cálculo 4, tão difícil, e entender o volume das coisas e calcular, né? Eu não vou usar isso, hoje eu faço pelo software que me calcula tudo isso. Mas hoje a gente vê a importância realmente de te forçar a estudar, a aprender, né? A formar o raciocínio lógico, porque hoje eu atuo com muitos diferentes problemas que eu preciso pensar em diferentes soluções, né? E eu vejo que essa base foi muito importante. Então, realmente, o começo, né, é bem mais técnico, mas depois as matérias, né, direcionadas para engenharia de produção dão um prazer, assim, são mais leves, né, eu acho que passa muito mais rápido, é bem gostoso, né, você aprender, você tá junto com outras pessoas, o professor falando das coisas, você tem interesse,
né? Então, realmente, eu tive, né, ao longo de todos os anos essas matérias, mas depois do terceiro ano é só matérias de engenharia de produção, que são, né, específicas da área. E acho que me surpreendeu também foi a base robusta, assim, que dá, né, até para a gente conseguir trabalhar em tantas diferentes áreas, a gente precisa de uma base muito forte, né, de entendimento, lógica também. Eu gostei bastante das matérias, assim, como empreendedorismo, relacionadas à inovação. A própria planejamento e controle da produção, que o PCP, que é a matéria, acho que, principal do curso, vamos assim dizer. E agora também no semestre que eu estou e nos próximos semestres, nesse período final da faculdade, a gente tem também bastante matéria relacionada ao mercado financeiro em si, como contabilidade, engenharia econômica, administração financeira. E essas matérias eu acho super bacana também, gosto bastante. O que eu lembro, Gabriel, não sei se chama também, né, agora, mas era a teoria das restrições. Então, a gente aprende sobre caminho crítico, aonde é o problema, então, onde eu estou atrasando mais, o que eu tenho que fazer para diminuir, a gente fala, né, em termos de produção, o gargalo, aonde que é o meu problema na fábrica, como que eu faço para entregar, né, eu vou receber a minha matéria-prima, né, e como a forma mais rápida para eu conseguir entregar para o cliente. Então, eu lembro que essa matéria era bem interessante, é bem prática também, tinha que resolver problema, achar onde eram os problemas, né, fazer de uma maneira mais rápida. Inclusive, lembrei de mais uma que chama pesquisa operacional, que é justamente relacionado a você sempre encontrar a melhor solução, a solução ideal para aquele seu problema. Então, tem problemas até de logística envolvido nisso, né? De, qual que é o melhor caminho que o caminhão que está saindo aqui da minha distribuidora tem que percorrer para entregar todos os produtos. Então, realmente relacionado a isso. Tem um pouco também envolvimento de programação dentro disso. Então, é uma matéria super bacana, assim, para quem gosta de programação, de pensar em melhor solução, otimização. É o que a gente vem falando, né? É você criar realmente esse processo de lógica, né? Com solução de problemas. E agora falando daquele momento de transição da faculdade para o trabalho, para o estágio, de que tipo de conhecimento, aprendizado, vocês sentiram mais falta quando começaram a trabalhar em empresas? Daí coisas que vocês pensaram, né? Putz, isso aqui podia ter sido ensinado durante a graduação para eu não ficar sofrendo para aprender aqui no serviço, na base do desespero, na marra, na correria, sabe? O que eu senti muito é a gestão de projetos. Então, como a gente se organizar para iniciar, colocar o projeto em andamento e ter uma conclusão. Então, isso é algo que a gente não aprende, né? Não tem uma disciplina, ou eles falam, mas também isso você vai adquirindo realmente com a experiência, né? Então, se pudesse dar mais dicas, né, de como gerenciar um projeto, né, eu vejo que engenheiro de produção é muito gerenciar projetos. Eu tenho a disciplina de gerenciamento de projetos, ela é uma matéria assim que é bem curtinha na minha faculdade, só que é algo que a gente está constantemente lidando com, assim, acho que pelo menos agora que eu estou numa empresa de consultoria, é basicamente isso, né, gestão de projetos. Então você tem que saber colocar isso na prática, é um baita desafio. Pelo menos na minha faculdade não tem um curso sobre isso, algo específico sobre isso, que é o Excel, que é uma das coisas que a gente mais usa no mercado de trabalho, pelo menos as 2 vezes que eu estou estagiando, estou usando bastante. Então, algo que no começo, assim, eu demorei bastante para pegar, para aprender ali os macetes ali relacionados. Se você vai também trabalhar em fábricas, tem que usar AutoCAD, às vezes você aprende ali o básico, mas não sabe muito bem como usar para a empresa, então sempre tem que ir aprimorando essas coisas. Por exemplo, se você quer ir para o mercado financeiro, para banco, você vai ter que realmente sentar e estudar um pouquinho mais em relação a finanças, a contabilidade. Mas acredito assim, no geral, o pacote Office eu acho que é bastante importante você aprender. Então, a questão de Excel, PowerPoint, já não é mais novidade, mas o Power BI também, que é a questão de dashboards, você saber mexer com dados é super importante. Hoje, para a gente montar o nosso raciocínio e analisar os problemas, a gente precisa ir muito a fundo, né, no histórico de dados. Então, você entendendo todos esses sistemas e
como imputar dados, entender os gráficos, montar gráficos, como de uma maneira simples você explicar sem os números, né? Algo também que eu acho que cada vez mais está envolvido na maioria dos requisitos de vaga são requisitos de programação, assim. Então, realmente você saber mexer com SQL, com Python, com algumas linguagens de programação. Sempre ali tem aquele bullet point ali quando você vai ver a vaga escrito diferenciais, mexer com programação, inclusive até o VBA, que seria uma extensão de programação dentro do Excel, é algo também muito bem visto assim pelo mercado. Uma coisa que eu percebo assim, né, que a engenharia de produção é um mercado que tem um escopo muito aberto, mas aí quando você vai começando a entender aquilo que você quer trabalhar, aquilo que você quer estagiar, você também tem que ter uma especialização ali, você tem que correr atrás de algumas coisas por fora para você aprender. Então, às vezes você entra num trabalho e fala, putz, eu já vi isso alguma vez na faculdade, mas assim, foi bem por cima, agora eu preciso realmente sentar, estudar e aprender. E até isso é uma habilidade que eu vejo que eu aprimorei muito durante o curso de engenharia de produção, que foi o fato de você aprender rápido, ser autodidata, né? Você aprender as coisas sozinho. Obviamente, você vai precisar de algum auxílio, vai precisar correr atrás de algumas pessoas que entendem do assunto para você aprimorar. Eu vejo muitas pessoas também que entram na faculdade hoje em dia e veem algumas coisas na internet, no YouTube, e, nossa, tem que saber isso fora da faculdade, e aí já entra querendo, sabe, putz, eu vou começar a estudar isso. Aí, às vezes, eu converso com essas pessoas, tipo, calma, vê as matérias primeiro, tenta entender um pouquinho aquilo que você mais gosta, o que você gosta menos, aí você aprofunda um pouco mais aquilo que você gosta mais. Então, acho que se você realmente for correr atrás de tudo possível, todos os programas, tudo que você tem a aprender, você vai ficar meio pirado, assim, porque tem bastante coisa. Então, acho que é até uma dica, assim, que eu converso principalmente que o pessoal da República entra um pessoal mais novo, então eu costumo dar essa dica para eles que, óbvio, é sempre importante você estar se desenvolvendo, aprendendo, mas também é com certa cautela, calma, para você também entender aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Principalmente aquilo que você não gosta, né? Para você já eliminar coisas que realmente não fazem sentido para você. No episódio de engenharia civil, o pessoal comentou que o trabalho clássico do profissional é pé no barro, ficar na obra o dia todo, sujar roupa, bota. Já no episódio de engenharia de materiais, os convidados disseram que o dia a dia envolve muita pesquisa, muito tempo no laboratório. E como é no caso da engenheira, do engenheiro de produção? O engenheiro de produção é realmente bota de segurança, óculos de proteção, protetor auricular, estar na fábrica, né? Acompanhar a produção, né? Então, ter como objetivo o plano de produção ser concluído. Eu tenho tantos 1000 volumes para entregar no final do mês, eu tenho que entregar no final do mês com a mesma qualidade, né? Com segurança, sem nenhum risco, né? Para a operação. Eu trabalho numa fábrica de saúde, né? Então não pode ter nenhum tipo de adorno, sempre com o cabelo preso, também por conta de segurança, né? Para não enroscar em nenhum lugar, unhas feitas. Então é um ambiente diferente, né? Muito do meu tempo também é com planilhas, né? Buscando soluções de problemas, com apresentações, discutindo problemas de funcionários, né? Como engajar mais todos os funcionários. Eu pude estar como engenheira de produção 2 anos, em que tive projetos para aumentar a eficiência de linha produtiva, então que eu tinha que acompanhar todos os dias, propor melhorias, convencer pessoas, né? Não tudo depende da máquina, e sim do seu relacionamento com pessoas, de liderar por influência, né? E não pela patente que você tem. Fiz diferentes projetos também com a segurança da operação, né? O Gabriel comentou sobre ergonomia, então a movimentação do que o operador faz, ele mexe muito a coluna, ele abaixa. Eu, particularmente, nunca tive uma experiência em chão de fábrica, mas sobre a minha experiência, assim, as duas que eu tive por estar estudando, assim, aqui em São Carlos, e aqui tem bastante empresa da área de tecnologia, tem bastante empresa bacana, mas acho que o polo, assim, de empresas, principalmente de questão, pensando em escritório, é em São Paulo,
Então, os 2 estágios que eu tive, eles são modalidade home office, até para eu poder conciliar também com a faculdade. Eu acho que a rotina é muito mais assim, realmente reuniões, planilha, slide, PowerPoint, pelo menos dos estagiários em si, né? Em consultoria é uma área que você tem contato com muitas coisas, assim, né? Porque tem vários setores, várias áreas de atuação, de estudo, mas teoricamente é algo mais, vamos dizer assim, escritório em si, não muito ligado ao chão de fábrica. Como já me formei há algum tempo, né, e essa modalidade de home office só está presente há 3 anos, né, eu nunca tinha trabalhado, né, em escritório, mesmo na consultoria eu viajava muito, né, e estava o tempo inteiro em cliente, fazendo reuniões, vendo quais eram os projetos, quais eram os problemas que a gente tinha que solucionar em cada cliente, depois discussões internas, aplicação no cliente, então também tinha muito essa questão de estar no físico. Mesmo agora, na pandemia, eu nunca estive em home office, eu fui para a fábrica quase todos os dias, só realmente no pico, né, da pandemia a gente tinha que revezar para não encontrar muitas pessoas. Além da atuação em chão de fábrica, que é o caso da Marilis, né, e da atuação em consultoria, que é o caso do Gabriel, que outros segmentos também empregam muitos profissionais formados em engenharia de produção? Eu, quando entrei na faculdade, quando você vai ler a descrição ali do curso em si, nos sites que quando você pesquisa, muitos deles falam em relação a planejamento de produção, a processos, operações, então que essa realmente é a base do curso, mas quando você realmente está dentro do curso, envolvido com as pessoas, você vê que tem muitas outras possibilidades, tem o mercado financeiro, tem muita gente também que atualmente vai para uma área mais ligada ali à estatística, ligada à programação, automação, e áreas também bastante ligadas à tecnologia, marketing digital, tem muitas pessoas que estão indo por esse caminho. É uma engenharia muito ampla, que te dá muita oportunidade, independente de onde você queira ir, o que você queira fazer, até assim, em relação ao empreendedorismo mesmo, se você quer abrir a sua própria empresa, abrir o seu negócio, te dá muita noção muito, muito boa, assim, sobre como você pode fazer isso, o que você precisa. A maioria das pessoas está indo para a consultoria ou mercado financeiro e uma minoria para chão de fábrica e indústria, assim. Né, os mais jovens realmente é o que o Gabriel está falando, né? Eu acho que eles estão indo mais para a área de financeiro, né? Para consultoria, para algo home office. Tanto que quando a gente vai contratar um estagiário, a principal pergunta, assim, nem é tanto da experiência, né? Porque vai adquirir depois, né? Mas a gente quer ver a reação dele, né? Quando a gente pergunta como você se vê numa fábrica, né? Num ambiente barulhento, num ambiente que você não vai estar confortável, né? Você não vai poder estar 100% na sua casa, né? No home office. E tem muita vaga específica para engenheiras e engenheiros de produção? Ou são aquelas vagas que os profissionais de engenharia de produção conseguem se encaixar, né? Daí acabam concorrendo também com outros engenheiros e pessoas formadas também em economia, administração, né? Outros cursos também. Tem algumas vagas que realmente você vê ali, áreas de estudo, né, principalmente de estágio. São, por exemplo, engenharias no geral, administração, economia, então, e eles colocam lá, e áreas correlatas. Então, é sempre ali relacionado a isso. Pelo que eu vejo, assim, conversando com amigos meus aqui da UFSCar, o mercado agora está um pouco ruim, mas tem bastante vaga, tem bastante oportunidade, assim, em diversas áreas. Às vezes você não vai querer exatamente, você não vai conseguir exatamente aquela vaga que você tanto sonhava, aquela vaga que você quer, mas tem bastante vaga e tem bastante oportunidade, assim. E se realmente você for atrás, procurar, tudo mais, se dedicar, é muito difícil você acabar não encontrando um estágio que você tem um interesse ali. A maioria das vagas, né, que eu vejo no mercado é engenharias, administração, realmente áreas relacionadas, né, com engenharia. Bem difícil ser específico engenheiro de produção. Engenharia de produção é muito ampla. Então, dificilmente você vai ver uma vaga, né, com o cargo escrito engenheiro de produção. Procura um engenheiro de produção. Não. O engenheiro pode se adaptar a qualquer um dos meios, né?
E eu vejo isso assim, tá deixando claro, eu vejo isso com bons olhos, porque você até consegue se adaptar a diversas vagas, tem várias vagas que você vai conseguir se encaixar, às vezes não tem muito a ver com o que você estuda, assim, o seu curso, mas, putz, gostei bastante dessa vaga, me interesso, quero me candidatar. Muitas vezes vão falar, engenheiro de produção, acredito que possa servir, acho que faz sentido. Eu vejo muito mais um lado positivo do que negativo, não ser algo específico para engenharia de produção. Essa parte que chamam de soft skills, né, de comunicação, trabalho em equipe, saber comunicar, expressar suas ideias de uma forma bacana, é algo que é muito importante para o mercado de trabalho. Acho que se você ser uma pessoa totalmente técnica e saber todos esses programas que eu falei, às vezes não adianta de muita coisa se você não sabe se comunicar, não sabe expressar suas ideias. Então, acho que é algo bastante legal de você também aprimorar durante o período da faculdade. Uma das coisas, assim, que eu vejo conversando com amigos mesmo, assim, em relação ao mercado de trabalho, muitas vezes o engenheiro, assim, sabe como resolver o problema, tá tudo na cabeça dele, assim, mas não sabe muito bem como expressar isso, como colocar isso de uma forma visual que a pessoa entende e fala, putz, realmente faz todo sentido, assim. Você saber se comunicar, essa parte de saber se relacionar com pessoas, você saber explicar a sua ideia, entender a ideia da pessoa, relacionar com a sua, com calma. E, gente, já estamos chegando aí na parte final da conversa. Para finalizar, que conselhos vocês dariam, né, de forma resumida, para quem está pensando em ingressar no curso de engenharia de produção? No primeiro ano da faculdade é um ano de adaptação, assim, que você realmente vai entrar e falar, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Então, manter a calma, às vezes vai ter um pouco de dificuldade, não vai entender muito bem como está funcionando, mas você fique tranquilo que você vai se acostumar, vai dar tudo certo. Então, é algo que eu acho bastante legal falar. Tem muita matéria, assim, principalmente de exatas ali, mais relacionados à matemática, física, que você vai realmente, assim, vai fazer a matéria e falar, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver com o que eu quero, muito difícil isso aqui, não vou usar isso aqui nunca na minha vida. E realmente, tem matérias que você nunca vai usar na sua vida, que se você for seguir por algum lado de alguma carreira, você nunca vai mais ver aquilo, mas que é importante para a sua formação como engenheiro como um todo, assim, então faz parte do processo. Por engenharia de produção ser uma engenharia muito ampla, muitas vezes o pessoal entra no curso de engenharia de produção não sabendo muito bem o que quer ainda, sabe? Tem muita dúvida. E então algo que acho que é um conselho bem legal de falar é de, assim, não se desespere para encontrar aquilo que você quer trabalhar, teste bastante coisas, entre em muitos grupos de extensão, tente fazer o máximo de coisas possíveis na faculdade. É uma profissão que a gente pode atuar em diversos segmentos, né? E o principal, você pode gostar ou não gostar, mudar, testar, ver o que você realmente não gosta, não quer fazer. Então, ela te possibilita isso, né? Essa mudança. E eu acho que é um pouco do que muitas pessoas hoje, jovens, né? E mesmo não jovens, procuram, né? Essa mudança contínua. Eu estava na dúvida, né, quando fui prestar faculdade, e não me arrependo de ter escolhido engenharia de produção. Acho que está na dúvida, vai, testa, se não der certo também muda, não tem nenhum problema. E até meio clubismo da minha parte, mas acredito que dentre as engenharias, eu acho que a engenharia de produção é a mais completa dentro de todas elas, e vale muito a pena, assim, o curso. Se você está em dúvida, né, de fazer engenharia de produção, vá. É muito interessante. Mergulhe de cabeça, são muitas opções, né? Você vai aprender muito. E se você não fizer como uma graduação, você com certeza vai fazer como uma pós-graduação. O que eu vejo com outras engenharias, muitos procuram a engenharia de produção como um complemento. Engenharias que são mais técnicas, depois elas querem aprender mais sobre a produção, né? Então, eu daria esse conselho, já que você está na dúvida, né? Não sabe se quer fazer ou não, engenharia de produção, sim, é um ótimo curso, vai formar um ótimo profissional para resolver problemas e o melhor de tudo, se relacionando com pessoas e não só máquinas, né? E soluções técnicas. Amarilis, Gabriel, muito obrigado pelo bate-papo. Quem estava em dúvida sobre o curso e a carreira em engenharia de produção, com certeza agora tem muito mais informação para tomar uma decisão com mais segurança, mais confiança também, né? Conversa foi show demais.
Muito obrigado para você que acompanhou a gente e não esquece de compartilhar esse episódio e todos os outros episódios de engenharia com aquela pessoa que você conhece que quer estudar engenharia, seja engenharia civil, elétrica, ambiental, de produção. Aqui tem muito episódio legal com muita informação bacana que vai esclarecer muita dúvida aí de muita gente, com certeza. Semana que vem tem mais episódio novo, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.